Sabe que essa dúvida que eu vou tirar sua aqui nesse vídeo é uma dúvida que eu recebo toda semana quando eu abro caixinha de perguntas lá no meu Instagram. Nós vamos falar sobre terceirizar ou não terceirizar o serviço de marketing da sua empresa. O que é que faz sentido e o que é que não faz sentido você ter uma agência cuidando para você. Mas antes de mais nada, se você já deixa o seu like, você sabe que você ajuda que esse conteúdo chegue para mais pessoas. Então, dá essa força aí. Para poder ficar mais fácil e mais didático, eu separei aqui em 4 áreas diferentes, 4 áreas estratégicas que você vai atuar no seu marketing se você quer ter um marketing efetivo, tá bom? Vamos falar sobre rede social, especificamente, vamos falar sobre Instagram, vamos falar sobre YouTube, né, como plataforma de conteúdo, vamos falar sobre o site da sua empresa e vamos falar sobre geração de tráfego. E aí vamos entender qual é o papel de uma agência dentro de cada um desses 4 aspectos. Então, vamos primeiro pensar o que é que você tem para fazer no Instagram. Então, você tem o feed, ele é importante porque ele se torna ali uma porta de entrada de novos seguidores. Quando você vai seguir alguém, o que normalmente você faz? Chega até essa pessoa através de um conteúdo, mas você vai olhar o feed dela para ver se faz sentido. E aí, se esse feed, por exemplo, não te entrega valor, o que você pensa? O conteúdo que ela fez aqui até é bacana, mas o feed e tal. Então o feed é importante para você poder crescer o número de seguidores, porque ele é uma vitrine. Só que ele não é o tipo de conteúdo que normalmente ele é o conteúdo alcançável para outras pessoas, a não ser que você tenha estratégias específicas para isso, que você pode usar o feed para isso. Tá bom? Mas não é necessariamente esse tipo de conteúdo alcançável para outras pessoas. Sobre a questão da agência, não vamos falar sobre a estratégia, né, de Instagram, vamos falar sobre a questão da agência. O que acontece muitas vezes é, você terceiriza todo o seu Instagram na mão de uma agência. E aí o que ela faz? Ela começa a encher o seu feed com coisas de cara de agência. Pô, foi um prazer estar aqui com você, na verdade, mas a gente não vai continuar. Não tem muito como, a gente não sabe fazer isso. O nosso negócio é mais humor, não é publicidade, propaganda que você está procurando. Só faz sentido você ter um serviço que te apoie naquilo que você já tem que fazer. Então, ou seja, o seu Instagram é algo que tem que ser cuidado em 4 mãos. E aí você pode usar a agência como apoio, mas não delegar toda a função do seu Instagram na mão da agência. Por quê? Normalmente quando você vê um feed que é cara de agência, você vê, por exemplo, que a única coisa que é feita no Instagram dessa empresa é justamente o feed, com cara de agência. E o que acontece? O Instagram fica empacado, ele não vai subir, não vai crescer, não vai gerar conexão. A rede social, ele é feito de pessoas para pessoas. Então você precisa da pessoalidade na sua rede social. Você pode usar uma agência para poder fazer criativos estratégicos para você, para te ajudar, inclusive com a copy da postagem, por exemplo, para escrever de repente um storytelling junto com você, se você não tiver essa capacidade, tá? O que mais gera conexão é justamente você usar as imagens, quando falamos sobre criativos de imagens, tá? Nós vamos falar sobre as outras formas, usar imagens que se conectam com pessoas. E normalmente essas imagens que se conectam com pessoas são imagens reais, imagens que você mesmo faz, ou que alguém faz essas imagens para você. E essas imagens, elas podem ter uma conexão maior com o apoio de uma agência. Só que aí, essa pessoa de design vai pegar essa imagem e ela vai usar isso de forma estratégica. Se você for lá no meu Instagram, tá? E você começa a ver o que nós temos no meu Instagram. Então, por exemplo, se você pegar aqui o meu Instagram, tá aqui. Essa imagem aqui é uma foto que nós fizemos da nossa empresa contábil com os sócios da Tactus, tá certo? Essa imagem aqui, ela teve 680 curtidas, 29 comentários, 42 encaminhamentos e 12 salvamentos. Ou seja, 42 pessoas pegaram essa imagem e mandaram para outra pessoa, né? Ou compartilharam essa imagem no caso. O que nós temos de característica aqui? Nós temos uma imagem feita por nós, temos um texto, tá? Que é um storytelling, e aí, consequentemente, esse texto, ele agrega valor junto com essa imagem. Se eu pegasse uma imagem feita pela agência, sem vida, sem pessoalidade, será que ela teria alguma relevância para o público? Teria meia dúzia de curtidas, ou seja, você está postando para ninguém ver. Faz mais sentido você usar a agência como um apoio, mas você dando a pessoalidade à sua rede social, que é o Instagram. Isso vai fazer uma grande diferença. Outro fator, Reels.
Como é que você vai ter resultados usando a agência para fazer Reels? Então você pega, por exemplo, aqui um Reels nosso, tá? Que aqui é um corte de um podcast meu. Eu tô pegando aqui o meu Instagram, tá? Não tô pegando o da Tactus, tá? Minha empresa. Aqui é um Reels, que tem um corte, é um Reels que eu fiz com a Paloma, de um vídeo aqui no canal do YouTube, e foi feito um corte específico para ele. Como é que eu usei o papel da agência? Que eu, na verdade, eu tenho a equipe interna, mas poderia ser a agência, tá? Eles fizeram toda a parte de legenda para mim e fizeram o corte da edição do vídeo, entendeu? Aí sim faz sentido. Agora, se eu não tenho agência, poderia fazer eu mesmo o próprio Reels? Poderia fazer sim. Vou pegar, por exemplo, aqui um que eu fiz. Ó, esse aqui, por exemplo, é um Reels inspiracional que eu mesmo fiz. Então, eu tava no hotel, aí eu peguei, fiz uma gravação dia e noite e tal, e passei aí um conteúdo inspiracional. Então, você pega, por exemplo, aqui um Reels como esse, e ele teve... Deixa eu me achar aqui, segura aí, segura aqui, ó. Teve 5.000 visualizações, por exemplo, esse Reels. Tem coisa que você pode fazer você mesmo, tem coisa que você pode terceirizar para fazer, por exemplo, os cortes todos eu terceirizo para fazer, que poderia ser uma agência, mas é feito internamente, tá? Aí meio que talvez seja uma questão só de diferença de velocidade, tá? Entre agência e você tem interno, tem mais velocidade interno, mas poderia ser agência. E tem coisas que você precisa assumir. Então, quando você olha para Stories, quando você olha para Reels, você tem uma força muito grande sua nesse papel, entendeu? Porque você precisa estar presente ali para poder fazer com que esse conteúdo ele tenha relevância. Seria impensável deixar os meus stories na mão de uma agência se você pegar, por exemplo, que todos os stories que eu faço aqui são stories que eu mesmo faço, entendeu? Você pega aqui, ó, esses são os de ontem, são todos stories que eu mesmo faço, são perguntas que eu respondo, eu preciso responder essas perguntas e muitos deles em vídeo. Então, eu chego e faço o vídeo e, consequentemente, posto eles na hora. Não tem como a agência fazer isso por mim. Respondendo a primeira pergunta, tá? Sobre Instagram. Agência ou equipe interna? É só uma questão de diferença de velocidade que você tem na execução. Mas você fazer sozinho, 100% sozinho, você limita um pouco onde você pode chegar. Para quem está começando, fazendo uma estratégia de rede social Instagram, dá para dar conta sozinho, mas você tem mais força quando você tem alguém para ajudar. Sobretudo alguém para poder fazer os vídeos para você, para poder te ajudar na edição do vídeo, para poder, de repente, providenciar outros vídeos através de outros conteúdos que você já produz, como, por exemplo, o YouTube, que é o segundo aspecto que eu quero citar. Nós temos lá a postagem dos vídeos, nós temos que fazer junto com os vídeos toda a parte de SEO, toda a parte de descrição do vídeo, tem que fazer a postagem, tem que fazer a capa do vídeo. Como é que funcionaria o papel de uma agência nesse caso? Que também poderia ser a pessoa interna. Aí você vai só equalizar a questão de custo e velocidade. Produz o conteúdo e manda para a agência ou para essa pessoa simplesmente fazer a parte subsequente. Então, o que nós fazemos aqui? Então, nós temos o Trello, e aí, no Trello, eu controlo tudo. O Trello tem todas as informações. Então, pega, por exemplo, aqui o nosso Trello. Então, aqui tem, por exemplo, tem um corte que foi feito pela galera, tá aqui no Trello. E aí, no Trello, você tem o controle disso com aquilo que está na mão das outras pessoas. E aí, consequentemente, qual é a minha preocupação? É produzir o conteúdo que está lá disponível para eu produzir, está lá marcado para eu produzir, aí eu recebo indicação de conteúdo para eu produzir, ou conteúdos que eu produzi e eu coloco lá para poder servir de guia para que eles possam organizar as informações para sequenciar as próximas tarefas. Eu não ponho a mão na fazer descrição de vídeo, eu não ponho a mão em fazer edição de vídeo, eu não ponho a mão em fazer capa, nada disso, entendeu? Eu fico focado aqui. Então esse vídeo que você está vendo aqui, que dá um trabalho gigantesco, foi editado pelo Léo. Ele vai aparecer aqui para você, que ele gosta de aparecer. E me ajuda muito nesse processo. Toda essa edição foi feita por ele. Então, isso facilita muito o meu processo. Por quê? Porque eu sentei aqui, me preocupei em fazer a gravação, fiz as minhas anotações aqui e tô aqui gravando para você. Então, isso é fundamental. Poderia ser uma agência ou poderia ser uma pessoa interna. Novamente, você vai analisar custo-benefício para tomar essa decisão. Claro que, negavelmente, você tem mais velocidade quando você tem alguém interno, porque acabou o vídeo aqui, eu chego pro Léo, dou pro Léo, pode fazer a edição agora para mim? Ele já até editaria agora. A agência teria que subir para um drive, vai entrar numa fila de produção, entendeu? Agora, você tem que entender até quanto é necessário você ter tanta velocidade assim, porque se você faz as coisas de forma mais organizada, você não precisa ter tanta velocidade, e a agência poderia atender você. Agora, a agência não vai vir aqui. Essa parte é sua responsabilidade, tá bom?
site em algumas partes diferentes. Então você tem a parte toda de design do site. Inegavelmente, agência. Coloca alguém para cuidar disso para você. E aí uma agência vai te entregar uma qualidade muito bacana em relação a isso, tá bom? Segundo aspecto, manutenção do site, hospedagem, segurança e tudo mais. As versões do WordPress, elas vão atualizando, os plugins têm que atualizar. Não é simplesmente aparece a versão lá, você vai lá e atualiza. Normalmente dá bug em algum plugin e para de funcionar o site. Tem algumas coisas relacionadas à parte de SEO que é importante ser sempre melhorado, porque você recebe comunicação do Google Search Console, que é uma ferramenta do próprio Google, dizendo, ó, essa página não está tendo a leitura certa para, por exemplo, o dispositivo mobile. Então você vai precisar de alguém para poder ajustar a página específica lá por alguns aspectos do código e tal. Então, ou seja, você ter um contrato com uma agência para cuidar desses aspectos, isso é fundamental. Acho que você fazer isso internamente, você ter isso como responsabilidade, não faz muito sentido. Por quê? Porque no final das contas, você não vai ter um web design para cuidar do seu site que você vai ter uma alteração mínima no seu site, entendeu? Quanto tempo você muda o layout e o design todo do seu site? Não faz muito sentido você ter uma pessoa para cuidar disso para você. Então, terceirizar isso para agência é algo que eu indico direto. Postagem do blog. Você pode ter uma pessoa para escrever seu conteúdo e você pode ter a pessoa para poder fazer a postagem no blog e tal. Perfeito. Terceiriza isso. Não faz sentido você ter uma pessoa para fazer isso na sua empresa, dependendo do porte da sua empresa. Então, até hoje, com toda a produção de conteúdo que nós temos, isso é terceirizado. Você sabe que nós já produzimos mais de 1000 conteúdos terceirizados? Pois é. Inclusive, esse vai ser o tema de uma palestra no Marketing Contábil Summit, que é um evento que nós temos focado especificamente para o mercado de contabilidade, e eu vou mostrar os aprendizados com 1000 conteúdos terceirizados feitos pela Tamires, que é a nossa redatora. E aí, consequentemente, ao fazer isso, você elimina algo que poderia te empacar em outras coisas, mas que é importante e necessário você fazer. Então, basicamente, o seu site ficaria na mão de uma agência. Não faz muito sentido você ter uma pessoa interna para poder fazer isso, tá certo? Acho que a agência vai te atender melhor em relação a isso. Você só tem que entender o escopo da agência para ver se faz sentido pelo valor todo envolvido na entrega. Cadência de conteúdo, toda a estratégia, como vai ser feito esse conteúdo, isso aí é assunto para um conteúdo em curso mesmo, né? Vamos ser bem sinceros, né? Não dá para a gente poder dar uma aula para você de como faz a estratégia toda. Isso, se você inclusive quiser, você pode vir aqui e aprender na nossa formação de marketing contábil, que é focado especificamente para quem é do mercado contábil. E aí o que acontece é o seguinte, ó, você faz os conteúdos, você gasta energia produzindo o seu site, você monta suas landing page, você faz um e-book, você faz uma série de coisas e aí depois você fica ali querendo que os leads caem na sua cabeça automaticamente. Me desculpa, mas não é assim. Você precisa também patrocinar esses conteúdos, você precisa patrocinar uma estratégia de remarketing, as pessoas passaram pelo seu site, elas vão ser impactadas com conteúdos específicos em outros lugares. Tem uma série de coisas estratégicas que você pode fazer e aí você vai precisar fazer geração de tráfego pago para isso. Então, para você fazer isso, você tem duas opções. Ou você aprende e você é bem sincero com você. Aqui, até hoje, nos meus 2 negócios principais, sou eu que faço o tráfego dos 2 negócios principais. Poderia terceirizar? Não faz sentido para mim. Poderia ter uma pessoa para fazer? Poderia, mas não teria uma pessoa só para fazer isso, porque não tenho demanda para a pessoa ficar somente nisso. Então, eu faço ainda hoje, mas pode ser que amanhã eu não faça mais, mas dá para você aprender e fazer, isso eu te garanto. Você pode aprender e você não precisa, para quem vai investir pouco em tráfego, ter um nível de conhecimento tão grande para você fazer Google Ads, Facebook Ads e tudo mais. Dá para você aprender a fazer. Dá para você também terceirizar? Também dá para você terceirizar. Existem agências que oferecem esse tipo de serviço também. O que você precisa entender é o quanto você vai conseguir mensurar em algo que é tão importante você controlar o investimento feito. Então, ou seja, um artigo, você manda fazer o artigo, sabe quanto você paga pelo artigo, posta o artigo, você consegue acompanhar se você está evoluindo ou não na parte de posicionamento orgânico através de ferramenta e você consegue ver, ler o artigo e ver se está bom. Agora, o tráfego, muitas vezes, você não sabe o que está acontecendo. Você não sabe para quem está sendo anunciado, você não sabe como está sendo feitas as escolhas de público, como é que está a parte de otimização da campanha, quantas vezes aquele anúncio está aparecendo para as pessoas, quanto que você está gastando especificamente com aquele anúncio, com aquele público, teste AB de criativos. Cara, tem um monte de coisa. E aí, sinceramente falando, se você minimamente não aprender a fazer isso, até para você contratar alguém vai ficar difícil.
Então, a dica que eu dou para você é: aprende primeiro, aprende. Aí você determina no outro momento se faz sentido você passar para outra pessoa fazer isso. Mas eu diria que você consegue fazer. Sabe por que eu diria que você consegue fazer? Porque eu faço. E aquilo que eu faço, eu posso dizer para você que dá para você fazer. E posso dizer para você que não gasta muito tempo para você fazer. Com isso, acho que você tem mais clareza do que faz sentido você terceirizar. Quero deixar bem claro para você aqui. Você precisa ter uma agência para grande parte das coisas para você ter resultados na sua empresa. Só que você precisa entender que a agência sozinha não faz milagre. Não adianta você pegar... agora eu contratei você, né? Cuida disso aqui para mim. Cara, isso aqui já vai tudo no robô, é tudo no automático. É os robôs que fazem o trabalho pesado. A agência sozinha não faz milagre. Ter uma pessoa para cuidar do seu marketing também não vai fazer milagre, entendeu? Todo trabalho tem que ter acompanhamento, tem que ser feito a 4 mãos, você precisa ser participativo no trabalho. Então, vou pegar o exemplo prático do que acontece aqui na minha empresa, tá certo? Eu tenho equipe segregada para 2 negócios. Tem time de marketing para um negócio, time de marketing para outro negócio. Time de marketing da Tactus Contabilidade, que é o outro negócio separado desse aqui. Me chamou semana passada e falou que precisava de ajuda em algumas coisas lá para a geração de alguns conteúdos. Eu fui lá e fiz a minha parte. Fiz a minha parte, passei para o time de marketing. O time de marketing está fazendo a parte deles agora. E aí depois a gente discute se aquela estratégia, se aquilo que foi feito, se está dando certo, se está fazendo sentido, o que é que pode ser melhorado. Trabalho a 4 mãos. Se você não tiver essa conexão com a pessoa que vai fazer, quer seja a agência, quer seja um time interno, não adianta, porque eu não posso chegar e dar isso como responsabilidade para a pessoa fazer o meu marketing e eu simplesmente achar que ela tem que me entregar resultados se eu não fizer nada a respeito. Você precisa ser o maior influenciador do seu próprio negócio, para você poder ter resultados. Então, assume o seu papel fazendo o seu marketing. Para você que é do mercado contábil, nós temos uma formação específica de marketing contábil. Nessa formação, que vai estar o link na descrição, você vai aprender do zero, em 2 dias inteiros de conteúdo, mais de 20 horas de conteúdo, você vai aprender do zero como é que você pode fazer o seu marketing realmente dar certo. E aí eu vou te falar uma coisa, isso faz uma grande diferença. Espero que tenha feito sentido para você. Se você não deu aquele like que eu pedi no começo do vídeo, dá esse like agora, tá bom? Tá certo? E se inscreve no meu canal se você não está inscrito. Nos encontramos no próximo vídeo.